Bom pessoal, olá a todos. Eu tenho que fazer um vídeo aqui, apesar de eu não estar fazendo mais muito vídeo nesse canal, mas é um tema que me chamou a atenção e ultimamente tem me incomodado, né, que é sobre Gálatas 4 e o antinomismo, tá? Eu vou fazer uma análise sobre esse versículo aqui, ó, de Gálatas 4, versículo 4 e 5, tá? Só dar um aviso aqui antes de começar o vídeo, que eu sei que algumas pessoas sempre podem vir falar, ainda mais que veio pessoas novas no meu canal: ah, Ronaldo, mas você não é cristão. Ah, Ronaldo, mas você falou que Paulo não é apóstolo. Ah, Ronaldo, mas não sei o que. Então, só antes de virem com esses comentários, isso aqui é uma análise exegética de um texto, tá? Eu sei que tem pessoas que são novas no canal, não entenderam ainda. O meu canal é de teologia, exegese, tá? Então não importa o que eu sou, não importa o que eu acredito, não importa se outros vídeos eu digo, por exemplo, criticando Paulo, o Novo Testamento, não importa. Se eu estou analisando um texto, esse é um trabalho de exegese de um texto, tá bom? Independente de crença, tá? Agora, quem acha que a crença é fundamental é livre para procurar um outro canal aí qualquer, tá? Posso até recomendar alguns, tá bom? Então vamos lá. Esse versículo de Paulo aqui diz assim, ó: mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Qual que é o entendimento popular desse versículo? A maioria das pessoas que eu tenho visto nos grupos, principalmente, elas entendem, inclusive quem entende, né, que a maioria é plural, que remir é libertar. Não, ali Jesus veio libertar as pessoas da lei, é o que está escrito aqui, ó, para libertar os que estavam debaixo da lei. Esse é o entendimento popular. Logo, a maioria conclui que Paulo está dizendo que Cristo veio nos libertar da lei de Moisés. É isso que eu tenho visto nos grupos, eu tenho visto já há muito tempo pessoas usando esse versículo para dizer isso. Que Paulo está dizendo que Jesus veio nos libertar da lei. Até em outro momento ele fala, né, que Cristo veio nos resgatar da maldição da lei. Enfim, eu vou chegar lá depois, apesar de não ser o tema desse vídeo, mas vai dar para entender o outro versículo também. Mas eu acho que as pessoas que têm esse entendimento aqui, ó, eu acho que o próprio Cristo não sabia disso, ó, porque Cristo disse, ó: não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruir ou abolir a lei, eu vim cumprir. Um dos últimos sermões de Jesus, antes do sermão profético, ele falou assim, ó, a multidão, ó, falou Jesus, não sou eu que estou falando, Ronaldo, é Jesus. Na cadeira de Moisés, ou seja, onde ficava o sinédrio, os fariseus, os sacerdotes, estão assentados os escribas e os fariseus, os doutores da lei. Todas as coisas, aqui não são algumas, são todas, pois que vos disserem que observeis, observeis e fazeis. O que Jesus está falando? Tudo aquilo que os doutores da lei mandarem vocês seguirem da lei, vocês sigam. Ué, então Jesus veio remir as pessoas da lei, mas pouco antes dele terminar a sua vida pública, ele manda as pessoas observar a lei, escutar o que os fariseus e os escribas mandassem, todas as coisas. Então é estranho isso. Aqui, por exemplo, quando Jesus curava alguém, ele sempre mandava a pessoa seguir o que estava na lei, ó. Mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Ué, não é a lei de Moisés que Jesus está falando aqui? Então, para quem veio a livrar as pessoas da lei, é muito estranho, né? Que toda vez que Jesus curava alguém, ele mandava a pessoa seguir a lei. Aqui um outro exemplo, ó. Um jovem rico se aproxima de Jesus e fala: ei, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus falou assim, ó: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. De onde que eram os mandamentos, pessoal? Não era da lei? Por que Jesus não falou aqui para o jovem rico: não, amadinho, aguarda um pouquinho, que assim que cair Jerusalém eu vou resgatar vocês da lei, eu vou libertar vocês da lei, tá? Vocês não vão precisar mais seguir lei nenhuma. Não, na verdade não foi isso que Jesus disse, ó. Ele ainda cita aqui os mandamentos, ó: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar pai e mãe, honrar o próximo. Tudo isso aqui está em Êxodo 20, e aqui amar o próximo está em Levítico 18 ou 19, se eu não estou enganado. E aí, por que Jesus está citando a lei aqui? E o próprio Paulo diz o mesmo, ó: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ué, segundo o entendimento, Paulo não era contra a lei de Moisés? Paulo não falou que Jesus veio remir, tirar as pessoas da lei? Então como é que vai explicar tantos versículos assim? Olha, eu só estou citando alguns como exemplos. Eu podia citar também Apocalipse, né, que é o último livro da Bíblia, é pós a ressurreição de Jesus, e lá diz assim: bem-aventurados os que guardam os mandamentos de Deus, a lei. E aí, como é que fica? Então, na concepção popular, Deus deu uma lei, né, que foi a Torá, a lei de Moisés, mas depois ele enviou o seu próprio filho para anular a lei que ele mesmo deu. Eu dei uma lei e vocês têm que seguir minha lei. Eu levanto profetas exortando vocês a seguir minha lei.
Ah, depois eu me arrependi, eu vou mandar o meu filho para ele morrer, para todo mundo ficar livre da lei. É isso? Nossa, e isso que a própria Bíblia fala, que Deus não tem sombra de variação, que Deus não muda, que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas essa é a concepção popular, as pessoas acreditam mesmo nisso, que Deus deu uma lei e depois ele mesmo de alguma forma aboliu a lei, né? Fora os que creem que Jesus é o próprio Deus, então ele mesmo veio, nasceu para abolir uma lei que ele mesmo deu. Então como entender, Ronaldo, o texto de Gálatas? Bom, vamos lá. Esse aqui é o texto que eu estou analisando, tá? Ali foi só para dar alguns exemplos. Como eu sempre digo aqui nesse canal, já estou cansado de dizer e vocês de ouvir, a Bíblia não foi escrita em português. Eu acho que isso é claro, né? Óbvio, já falei isso aqui 500 vezes, já virou um bordão meu. A Bíblia não foi escrita em português. Jesus não falava português, Paulo não falava português, os profetas não falavam português, nenhum autor da Bíblia falava português, não existia português na época. O que você tem na sua mão é uma tradução. Eu não posso basear dogmas, teologia, tudo isso numa tradução, porque não era a língua que os autores escreveram, então isso não exprime a ideia que os autores queriam transmitir. Isso é exegese. Então, antes de estudar a Bíblia é necessário analisar os termos nas línguas originais, para se entender exatamente o que o autor quis transmitir. Senão a gente vai entender do nosso jeito e dane-se, que é o que a maioria faz. Por isso que tem tanta igreja, cada uma prega uma coisa, cada uma tem um entendimento diferente, todas dizem ser as donas da verdade e todas dizem ter o Espírito Santo, porque todas essas igrejas elas se baseiam na Bíblia em português, numa tradução. Então, independente do Novo Testamento ter sido escrito em grego, os autores tinham a mentalidade semita, logo eles utilizaram equivalentes. Então nós temos que entender o que esses termos significavam, tanto no hebraico quanto no grego, porque o grego utiliza equivalente do hebraico. Então nós temos que entender a cultura da época, voltar lá na época e tentar entender o que essas palavras aqui, ó, de Gálatas exprimem. Senão a gente vai pregar um monte de besteira que nem muitas pessoas por aí fazem, pastores, etc., religiosos, e vão se distanciar daquilo que o autor original quis dizer, e em muitos pontos até antagonizar o que o autor quis dizer. É o mesmo que eu escrever assim, ó, o mar é azul. Aí chega daqui a 2000 anos alguém fala, o Ronaldo disse que o mar não era azul. A pessoa vai pregar exatamente o oposto do que eu escrevi, entendeu? Então a gente tem que ter um pouco de exegese, pessoal, e honestidade, senão fica uma coisa louca, com todo respeito, fica uma coisa doentia. Vamos ver só alguns termos aqui que vai envolver o texto de Gálatas, tá? O termo lei, para começar. Torá não é lei, tá? A palavra Torá não é lei, apesar das Bíblias traduzirem como lei. As Bíblias traduzem como lei porque tem lá também mandamentos, né, preceitos. Mas Torá, na verdade, é uma instrução. É um código de regras e princípios éticos, ou seja, valores, princípios éticos. Não matar, não roubar, exatamente o que Jesus falou lá para o jovem rico. Esse aqui, ó, são princípios, valores éticos, para reger uma sociedade civil, um povo, no caso o povo judeu. Então não é exatamente uma lei, porque nenhum judeu cumpre a lei, porque os judeus não cumpriam a lei, porque não sei o que. Eu escuto isso direto nos grupos. Não, primeiro que não é lei, pessoal. É um código civil de moral e regras, é uma instrução. Essa seria uma tradução melhor aqui, ó, para Torá, instrução, correto? Segundo, essa instrução não era igual para todos. Tinham leis específicas para homens, para mulheres, para sacerdotes, leis jurídicas, leis não sei o que, enfim. Aquele negócio de 613 mandamentos é só no geral, mas não quer dizer que era assim também, tá? Então era uma instrução. Então logo não é exatamente uma lei. Então as pessoas que têm essa concepção de graça, que Jesus veio nos salvar da maldita lei de Moisés. Que lei que ele veio salvar? Quer dizer que Deus ia dar uma lei para depois ele mesmo tirar? Esse Deus é bipolar, é esquizofrênico? Não. Era uma instrução, então não teria lógica Deus tirar as pessoas de uma instrução, que são códigos éticos, não matar, não roubar, não mentir. Tem alguma coisa errada em não matar, não roubar, não mentir, não levantar falso testemunho? Que eu saiba, não. Acho que em nenhuma época e para nenhum povo. Remir, que é o termo aqui em Gálatas, ó, para remir os que estão debaixo da lei. Remir não é libertar, pessoal, tá? O termo em grego, exagorazó, essa palavrinha aqui, ó, entre parênteses, significa comprar de fora, comprar algo que está fora. Vocês vão entender esse sentido aqui, ó, comprar fora. Tá? Só memorizem aí por enquanto. Resgatar, fazer um resgate. Sabe quando tem um cachorrinho abandonado e vai a carrocinha lá e faz um resgate? É resgatar. E também tem a ver com escolher. Também sempre tem uma conotação com o que está lá fora, por causa da etimologia da palavra, que exa, em grego, é o que está fora. Tá? Que nem exegese. Exegese tem o mesmo prefixo, ou seja, olhar de fora. Então, tem o mesmo sentido, é pegar, escolher, resgatar o que está fora. Isso que é remir, não é libertar ninguém de nada. É resgatar o que está fora.
Tá? Vamos começar entendendo os termos. Um exemplo aqui, ó. Colossenses. Andai com sabedoria para os que estão fora, os que estão de fora, remindo o tempo. Inclusive aqui eu grifei a palavra errada, mas tudo bem. Aliás, nem sei se eu grifei errado. Depois eu dou uma olhadinha lá no grego, tá? Mas só para dar um exemplo onde aparece a mesma palavra. Eu acho que é remindo mesmo, os que aguardavam lá fora o tempo, tá bom? Iniquidade, que as pessoas não sabem o que significa iniquidade. Iniquidade em grego é anomia. É a junção dessa letrinha aqui, A. A é um sufixo de negação em grego, quer dizer sem ou contra. Daí que vem a palavra ateu, que é uma pessoa que não acredita em Deus, ou seja, sem Deus, junto com a palavra nomos. Nomos é lei em grego. Então, anomia é uma pessoa que vive sem lei ou é contrária à lei. Isso que é uma anomia. Eu tenho até um artigo aqui no blog, ó, o que significa iniquidade, onde eu mostrei tudo isso daqui, ó, todas as vezes que aparece iniquidade e a etimologia da palavra, tá? Iniquidade é contra ou sem lei. O termo aparece 15 vezes no Novo Testamento. Então, como é que Jesus, com todo respeito aos cristãos, veio nos libertar de uma lei, se ele mesmo, e até Paulo, faz uso o tempo todo do termo iniquidade, criticando as pessoas que viviam sem lei ou contra a lei? Aqui, ó. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, apartai-vos de mim, vós que transgride a lei. Os transgressores da lei, os pecadores. Tessalonicenses, Paulo fala lá do homem da perdição, que até os cristãos acham que é o anticristo futuro. O homem da perdição é o homem da iniquidade, ou seja, é o homem que é contrário à lei. Tanto que o próprio Paulo fala aqui no texto, ó, é um homem que se opõe a tudo que vem de Deus, inclusive a lei, nomia. Simples. Então, quer dizer, os cristãos temem o anticristo que é contra a lei, mas os próprios cristãos são contra a lei? Não tem lógica isso. Ou seja, se vier um homem contra a lei mesmo sendo o anticristo como os cristãos esperam, os cristãos vão ser os primeiros a aceitar, porque os cristãos também são contra a lei, que não é nem lei, né, é instrução. Coríntios, não vos prendais a um jugo desigual com os iníquos, ou seja, com aqueles que não seguem a lei. O próprio Paulo está falando, não tem amizade com quem não segue a lei. E aí, como é que Jesus então veio libertar as pessoas da lei, pessoal? Realmente fica uma coisa louca, né, confusa. Eu vou chegar lá no termo de Gálatas de novo. Agora, o último termo que eu queria mostrar aqui, que eu também já mostrei em vídeo, é o termo gentil. Goi em hebraico ou etnos em grego é sempre usado na escritura para os judeus da diáspora. Não é o não judeu, é para os judeus da diáspora. Tanto que eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Esse aqui é o esboço do meu vídeo, ó. Gentios não eram judeus? Eu analisei toda a etimologia e mostrei com provas na própria Bíblia que os gentios que a Bíblia fala não é não judeu, eram judeus, tá? Quem quiser ver aí o vídeo aí. Não é nem muito antigo esse vídeo, é até recente. E então o termo gentil era se referindo a quem? Aos judeus da diáspora, ou seja, os judeus que viviam fora de Israel. Lembra que eu falei do termo fora? Vamos memorizando aí, ó. Os judeus que estavam fora de Israel, como Roma, Alexandria, Egito, Babilônia, etc. Esses eram gentios. Tanto que na própria Bíblia, você vê lá, por exemplo, em Mateus 4:5, ó, que Galileia era chamada Galileia dos gentios. Aqui é o mesmo termo, etnos. Ué, se gentil então fosse por acaso não judeu, eu poderia dizer então que Jesus não era judeu, porque ele nasceu ali na região da Galileia, né, em Nazaré, segundo o Novo Testamento. Ué, então Jesus era um não judeu? Não. E por que a Galileia era chamada de Galileia dos gentios? Ela tem toda uma história por trás, que eram judeus que voltaram da dispersão, eles tinham uma certa cisma com os judeus que eram do Reino do Sul, enfim, não vale a pena tocar nesse vídeo, mas aqui é só um exemplo para mostrar para vocês que a própria Galileia, que era a terra ali de Jesus e dos apóstolos, ela era conhecida como a Galileia dos gentios, ok? Então nós vimos aqui todos esses 4 termos, ó, lei, remir, iniquidade e gentil, correto? Então em Gálatas, Paulo não está dizendo que Jesus veio libertar ninguém. Deixa eu só corrigir aqui que eu inverti a letrinha. Não veio que Jesus veio libertar alguém de uma lei ou de uma instrução. Ah, Jesus veio libertar a gente, pessoal. Não é isso que Paulo está dizendo. De princípios éticos. Não, a troco de que Jesus ia fazer isso? Então todo mundo poderia pecar à vontade. Não, não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que Jesus veio resgatar, é isso que significa o termo remir, os judeus que estavam fora, ou seja, os judeus da diáspora. Vamos agora desenhar para todo mundo entender o que eu escrevi aqui. Vamos fazer uma pausa aqui, vamos agora fazer uma ilustração. Jesus, segundo o Novo Testamento, ele veio em Israel, ali na Galileia, ele era judeu. Correto, todo mundo concorda com isso. E por ser uma cultura semita e agrícola, que é essa a história do povo hebreu, Israel é chamada de curral algumas vezes, e o povo é chamado de ovelha, porque isso tem a ver com o contexto semita, lá de dízimo, tudo, curral, 12 tribos, enfim. Vamos ver um exemplo aqui, ó, Ezequiel. Portanto eu livrarei as minhas ovelhas. Deus está usando o mesmo termo aqui, o profeta Ezequiel.
O que são as ovelhas aqui? É o animal ovelha? Não. Aqui Deus está se referindo ao povo. Então o povo era chamado de ovelha, correto? Ó, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Quem que eram as ovelhas aqui? O povo. João 10:1. Na verdade eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas. O que era um curral das ovelhas? Era onde as ovelhas viviam, onde o povo vivia. Era Israel. Tá dando para entender, pessoal? Israel era um curral e as ovelhas eram os povos que viviam em Israel, os judeus, os hebreus, os israelitas. Acho que dá para entender. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. A mesma referência. Aqui, ó, esse aqui era o curral. Tinham 12 tribos de ovelhas, ó. As ovelhas eram o povo. É uma figura de linguagem. Acho que dá para todo mundo entender. Correto. Mas quando os dois reinos foram destruídos, né, primeiro lá por Senaqueribe, depois lá pela Babilônia, muitas ovelhas, ou seja, os hebreus, foram dispersos do curral. Eles foram levados para a Babilônia, outros foram levados para a Síria, enfim, eles foram dispersados do curral. Nabucodonosor e Senaqueribe foram lá, detonaram o curral e as ovelhas foram dispersas do curral que é Israel. E uma das promessas messiânicas, que era a esperança da perspectiva de vir um rei Messias, era que o Messias iria trazer de volta essas ovelhas que fugiram aqui, ó, que saíram aqui do curral, ó, que foram jogadas para fora. Essa era a esperança. Um exemplo aqui em Isaías, ó. E levantará um estandarte entre as nações. Aqui inclusive é o mesmo termo goi aqui, ó. Entre os gentios. Ou seja, Deus ia levantar um estandarte dentre os judeus da diáspora. E ajuntará os desterrados de Israel. E os dispersos de Judá congregará. O que o profeta está falando aqui? Que Deus ia trazer de volta essas ovelhas aqui, ó, para esse curral aqui, ó, para Israel, que elas tinham sido dispersas. Um outro exemplo, Jeremias 23. Portanto, diz assim o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas, ou seja, o meu povo, o povo judeu, os hebreus. Então é disso que os autores estão falando. E Jesus, dentro do Novo Testamento, ele entende isso. E ele diz claramente que ele veio para estas ovelhas perdidas. As que estavam fora daqui, ó, do curral, ó, que não estavam aqui no curral, que era Israel. Aqui, ó. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas, ou seja, que se perderam, da casa de Israel, que já tinha ido para outros povos, misturado a cultura, a religião. Enfim, essas eram as ovelhas perdidas. Aqui, ó, Mateus 10:6. Ele disse aos 12 apóstolos: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas que estavam fora ali do curral das ovelhas. Era essas que Jesus queria que fossem resgatadas, remidas, trazidas de volta. Esse é o termo remir. É trazer de volta para o curral, para Israel. E Paulo, ele entende isso e prega aos judeus da diáspora, isto é, aos gentios, que eram judeus da diáspora, as ovelhas perdidas. Por isso, em Gálatas, ele diz claramente que Jesus veio resgatar, remir essas ovelhas e não libertar de nenhuma lei. Aqui, ó. Mas vinda a plenitude do tempo, ao mesmo versículo, Deus enviou o seu filho, Jesus, nascido de mulher, nascido sobre a instrução, sobre a Torá. Jesus nasceu sobre a Torá, para resgatar os de fora. Fora da onde? Fora daqui, ó, do curral. Para resgatar os de fora, os que estavam debaixo da lei. Jesus não veio para o não gentil, ele veio para aqueles que estavam fora, mas debaixo da lei, judeus da diáspora, a fim de recebermos a adoção de filhos. Por quê? Porque eles já tinham sido dispersados. Aqui, ó. Outra prova disso tão clara no Novo Testamento é aqui em Romanos. Assim como o curral é uma figura de linguagem aqui para as ovelhas, tem uma outra figura de linguagem que aparece na Bíblia, que é a oliveira. Então em Romanos diz assim, ó: porque se Deus não poupou os ramos naturais, que eram os judeus que estavam em Israel, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e severidade de Deus para os que caíram. Quem eram os que caíram, pessoal? Eram os ramos que caíram da oliveira, aqueles que foram jogados para fora. Severidade, mas para contigo, benigno. Eu vou pular aqui um pouquinho, ó. E também eles, os que caíram, se não permanecerem na incredulidade, ou seja, se eles acreditarem que o Messias veio, eles serão enxertados. Enxertados aonde? Na oliveira. E onde era a oliveira? Israel, o curral. Então o que Paulo está falando aqui, usando outra figura de linguagem, é que aqueles ramos perdidos que tinham caído da oliveira, se eles acreditassem, eles podiam ser de novo enxertados na oliveira. De uma outra forma, as ovelhas que foram jogadas para fora do curral, se elas acreditassem, elas podiam ser novamente reconduzidas ao curral, que é Israel. Tanto que você vê aqui na parte amarela embaixo, ó,
quanto mais esses, os caídos, que são naturais, ou seja, eram judeus mesmo, serão enxertados, ou seja, na própria oliveira deles mesmo, que era Israel. É disso que Paulo está falando. Então todo o contexto do Novo Testamento é a favor da instrução divina, da lei e da ética. Então o que vocês chamam, aquilo que vocês chamam de lei, e condena severamente os antinomistas, isto é, o contra a lei. Então eu não entendo como as pessoas conseguem pegar um versículo desse de Gálatas e entender completamente o oposto do que o autor quis transmitir. Paulo está dizendo aqui que Jesus ia remir, resgatar os que viviam sob a lei, debaixo de uma lei, ou seja, os judeus da diáspora. Aí as pessoas leem isso daqui numa Bíblia, que é uma tradução em português, e interpreta assim: Jesus veio libertar a gente da lei, amadinho. É exatamente o oposto do que o autor está falando, tá? Então eu deixo aí para reflexão esse vídeo, até porque eu já estou parando de fazer vídeo nesse canal, mas para vocês analisarem. Quando você vai analisar um texto, pessoal, não se baseie em tradução, faz que nem eu, pega os termos, vê o que significa, vê o contexto, vê os paralelos com outras passagens que o autor quis transmitir, que nem lá Curral, Oliveira, etc e tal, porque não faz o menor sentido Jesus vir libertar as pessoas que estavam debaixo da lei, sendo que ele mesmo e Paulo fizeram uso da lei o tempo todo. Seria até uma hipocrisia, uma bipolaridade. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é que ele veio resgatar os judeus mesmos que estavam debaixo da lei. Ok? Paz a todos.